me fala a respeito disso em relação à tua pesquisa, da multiplicidade de deuses dentro até mesmo do próprio Velho Testamento? Então, o objetivo da pesquisa na história não é nem contestar dogmas religiosos, assim. Então, essa questão do monoteísmo e do culto a um Deus único é um dogma, né, dentro das religiões judaico-cristãs, e não é o objetivo contestar isso, até porque eu tenho colegas e amigos, por exemplo, que são cristãos e também pesquisam ciências da religião ou pesquisa das religiões, e também pesquisam as mesmas fontes que eu. Então, em nenhum momento essas evidências históricas e arqueológicas, elas têm esse poder de contestar a fé, que é uma questão individual da espiritualidade de cada pessoa e que não necessariamente tem a ver, né, com essas descobertas históricas, ou seja, né, são campos diferentes da vida humana, né? Um campo é essa questão da fé, da espiritualidade, da religiosidade, e outro campo é essa questão da pesquisa em história. E na pesquisa que eu venho fazendo, e que também não é algo inédito, assim, já tenho diálogos com outros pesquisadores e pesquisadoras que também se debruçam sobre as mesmas fontes, a gente vem percebendo que esse monoteísmo que existe atualmente, esse monoteísmo em torno do Deus Yahvé, que é esse Deus da cultura judaico-cristã, ele foi construído num processo de construção. Ele não é algo que existe desde a origem da crença nesse Deus Yahvé. E isso pode ser percebido não fora dos textos sagrados da cultura judaico-cristã, mas sim na própria narrativa do documento bíblico. Então, no documento bíblico, a gente vai encontrar isso para além da arqueologia, né? Porque a gente pode trazer também as fontes arqueológicas para trazer essas informações. Mas no próprio documento bíblico, que é muito importante, a gente encontra essas informações. Então, isso não está escondido ali dos leitores da Bíblia, né? Isso está, aliás, bem explícito. Então, a gente consegue encontrar nesses textos e nos livros da Bíblia diversas menções a deuses que a Bíblia traz como sendo estrangeiros, né? Mas que justamente por causa dessas migrações e desses movimentos entre os povos, são deuses e deusas que já estavam ali sendo cultuados na região quando o Deus Yahvé passou a ser cultuado também, né? Então não é nenhuma questão de serem trazidos de fora, eles já estavam ali em convivência quando esse culto monoteísta em torno de Yahvé começou a ser construído. Então, o documento bíblico, em diversas passagens, ele vai estar, de alguma forma, expressando a importância de banir os cultos à deusa cananeia Ashirá, de queimar os seus ídolos, de queimar os seus postes sagrados, os seus altares, os seus templos. A mesma narrativa em torno do deus cananeu Baal. Então, é uma série de nomenclaturas e de divindades cananeias e ali de outros povos da região que são mencionadas como devendo ser combatidas e os seus cultos proibidos. E se a gente tem essa narrativa tão enfática de proibir esses cultos, é porque de alguma forma eles estavam acontecendo, né? Em alguns textos, como por exemplo em Reis, em Jeremias, a gente tem a presença de narrativas que descrevem cultos a essas divindades estrangeiras que estavam sendo praticados, que estavam sendo trazidos ali por mulheres que se casaram com patriarcas hebreus e que continuavam sendo praticados por essas mulheres, pelos seus pais, pelos seus maridos. Então, a gente tem ali na narrativa bíblica, né, a expressão de que isso acontecia. E até a forma de expressar isso, a forma de proibir esses cultos, é uma forma também de construir a sua autoidentidade enquanto povo hebreu. Porque quando você diz, né, a nossa identidade é essa, o nosso culto religioso é esse, o nosso culto é em torno de Yahvé enquanto um Deus único, e esses outros cultos devem ser banidos porque eles pertencem ao outro, ele é diferente de nós, você também está construindo a sua autoidentidade enquanto povo, né? Então, esse processo de construção do monoteísmo em torno de Yahvé, ele tem a ver também com construção de identidade de povo.
E é disso também que o documento bíblico está falando, né? De uma narrativa de origem de povo, de uma narrativa da origem da identidade desse povo hebreu, que tem a ver também com banir esses cultos a divindades estrangeiras que eram praticados a todo tempo, né? Nunca deixaram completamente de serem praticados. Por isso que eu coloco que o monoteísmo é um processo sendo construído, porque ele foi acontecendo em concomitância com a existência desses cultos a outras divindades ali da região. Você fala em alguns momentos em enoteísmo, lá no seu trabalho. Fala um pouquinho sobre essa questão do enoteísmo naquela região, naquele recorte histórico ali, naquele período, que é mais ou menos abordado por você ali, naqueles séculos abordados por você. Então, a ideia de enoteísmo, ela aparece como um conceito que é uma possibilidade para não se fechar nem na ideia de monoteísmo e nem abrir a possibilidade de dizer que então eles eram politeístas, né? Porque é uma expressão religiosa diferente ainda do politeísmo, né? O que a gente pode considerar é que foi um processo que acabou passando por essas transições. Então, possivelmente, e a gente tem evidências para perceber isso, aquela região, ela tinha majoritariamente formas de organização religiosa politeístas, ou seja, onde os cultos eram direcionados a um panteão de divindades. Vários deuses e deusas, cada um responsável por um atributo. Então, iam ter ali os deuses do sol, os deuses da lua, os deuses da fertilidade, do mar, das águas. Então, uma diversidade de deuses e deusas que constituíam esse panteão que era cultuado. E isso é uma concepção politeísta, né? Mas, diferente disso, a gente teria, então, o monoteísmo, que é onde um único Deus, uma única divindade, seria cultuada. E o que eu percebi, então, em torno dessa construção do monoteísmo, em torno de Yahvé, é que esse culto passou por uma prática de enoteísmo, que seria justamente a ideia de um culto direcionado a um panteão, ou seja, um culto direcionado a várias divindades, mas que elege uma única divindade como Deus principal. Então é como se uma das divindades desse panteão fosse eleito como Deus principal a quem os cultos são direcionados. Então a gente pode perceber que se chegou a se passar por esses processos de transição, porque tanto na arqueologia quanto no documento bíblico a gente consegue encontrar essas menções a um culto direcionado a Yahvé quando ele ainda era cultuado ao lado de outras divindades. A gente tem, inclusive, achados arqueológicos que mencionam Yahvé e Ashirá, né, as duas divindades em conjunto. E Ashirá, então, é essa deusa cananeia. Então, tem até algumas pesquisas que levantam a possibilidade de Ashirá ter sido cultuada enquanto consorte do deus Yahvé. E esse processo, ele foi passando por transições até se chegar, então, a essa defesa e essa construção social do culto a Yahvé como, então, um Deus único, fora de um panteão, fora desse conjunto com outras divindades, né? E até mesmo, depois disso, impondo a proibição a se cultuar outras divindades. Mas, então, esse enoteísmo seria esse processo de transição, né? E uma forma diferente de considerar, onde a gente não se feche nem no politeísmo, porque não dá para dizer, né, que os hebreus foram politeístas, mas de entender que eles também não foram sempre monoteístas, que se passou por esse processo onde outras divindades também existiam ali nos cultos daquela região. Jana, pode me corrigir se eu estiver errado. Com uma leitura que eu fiz do capítulo 2 do livro que você participou como colaboradora lá, em algum momento você encontrou no Velho Testamento ou nos levantamentos arqueológicos uma aceitação do próprio Yahvé em relação à existência dos outros deuses? Você chegou a verificar alguma coisa nesse sentido em algum momento?